Caríssimo Padre Alisson, queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e também os que celebram conosco através das redes sociais da paróquia. Neste domingo, nós já vivemos uma alegria, ainda que contida, em vista da grande festa do Natal que se aproxima. Por isso, ressoa em toda a liturgia de hoje esta palavra, alegria. Desde o canto inicial, passando por todas as leituras de hoje, nós escutamos esta palavra, alegria, alegrai-vos, Ele está bem perto. No tempo do Advento, nós somos convidados a preparar o nosso coração para acolher o Senhor que veio, que vem e que virá. Preparamo-nos para o acolher no Natal, mas também a cada dia da nossa vida, porque Ele sempre vem ao nosso encontro. E para que nós possamos perceber a Sua presença, nós precisamos ter o nosso olhar atento, ter os corações voltados para o alto, os pés no chão, porque é no chão da vida que nós podemos perceber e experimentar essa presença do Senhor. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mais do que nos visitar, o Senhor quer fazer morada em nós. Isso é muito bonito, muito profundo, porque nós somos casa de Deus, nós somos morada de Deus, o mais belo templo que Ele construiu. E para que nós possamos compreender bem as leituras de hoje, esta alegria que a liturgia de hoje nos convida a experimentar e viver, quero destacar 3 palavras: alegria, humildade, testemunho. Vamos repetir comigo? Alegria, humildade, testemunho. Alegria, como já disse, palavra presente na primeira leitura, na segunda leitura, no Salmo, literalmente, e presente no Evangelho também, de algum modo, ainda que ela não apareça literalmente no Evangelho. Esta leitura que nós escutamos do profeta Isaías, é interessante que sempre que aparece algum texto do Isaías, nós podemos ter certeza de que ele vai nos convidar a experimentar uma esperança, uma alegria. Isaías sempre fala de esperança. E esse texto é conhecido como o Magnífica do Antigo Testamento. E exatamente por isso a resposta da primeira leitura é também no Salmo, o Magnífica de Maria. E Isaías diz: exulto de alegria no Senhor, e minha alma regozija-se no meu Deus. Esta alegria do Senhor não é um sentimento passageiro que nos faz rir à toa, não é aquele riso que brota nos nossos lábios quando a gente escuta uma piada. A nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria se chama Jesus Cristo. E por isso o Papa Francisco, no seu primeiro texto como Papa, na sua exortação apostólica chamada Alegria no Evangelho, convida a todos nós a redescobrirmos a alegria como algo que é fundamental para a vida do cristão. E o Papa diz: com Jesus renasce constantemente a alegria. A alegria do Evangelho brota do coração daqueles que se encontram e que vivem o seu encontro com o Senhor. Por isso o cristão, ele deve ser sempre alegre. Esta alegria que nos faz ter a certeza de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor está sempre conosco, que Ele caminha ao nosso lado. A alegria de saber que mesmo em meio aos problemas, às dificuldades, às angústias da vida, nós não estamos sozinhos. Por isso nós exultamos de alegria no Senhor.
E também, como São Paulo convida na segunda leitura, estai sempre alegres. Eu gosto muito também de literatura. Em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, ele fala algo que nos ajuda a experimentar esta alegria. Ele diz: com Deus existindo, tudo dá esperança, a nossa vida tem sentido, mas sem Deus a vida é burra e a gente se perde no vai e vem da vida, diz Guimarães Rosa. Então essa é a alegria do Senhor, a alegria que está sempre no nosso coração, a alegria que nós anunciamos quando nós encontramos com alguém, porque a gente sabe que esta alegria ninguém pode roubar de nós. A segunda palavra, humildade, é uma característica de João Batista, esse personagem tão fundamental no tempo do Advento, que foi destacado no Evangelho de hoje e também no Evangelho de domingo passado. A humildade de João Batista, que ele nos ensina, é saber reconhecer o nosso lugar, saber que o nosso papel é importante, mas o destaque é sempre de Jesus. Nós não somos mais importantes do que o Senhor. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todos os aplausos, não nós. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Santa Teresa de Calcutá diz: eu sou apenas um lápis na mão de Deus. É Ele quem escreve. Essa humildade de João Batista, ele, quando perguntaram para ele quem ele era, ele poderia se encher de vaidade e dizer: eu sou, mas pelo contrário, ele diz: não sou. E muitas vezes é difícil para nós reconhecer que nós não somos, reconhecer o nosso lugar, reconhecer de algum modo a nossa insignificância, reconhecer esse nosso papel, que por mais que seja fundamental, por mais que seja importante, por mais que nós tenhamos poder, todos nós somos substituíveis. Eu acho interessante também nós pensarmos que o que é substituível é o lugar que a gente ocupa, porque cada um de nós vai desempenhar a sua missão do seu jeito, mas é fundamental que sejamos humildes. E São João Batista diz: virá outro depois de mim, do qual eu não sou digno nem de desatar a correia das suas sandálias. Então, alegria, humildade e a última palavra, testemunho. São João Batista também reconhece que não é a luz, mas que veio dar testemunho da luz. Assim somos nós, cristãos, discípulos e discípulas de Jesus. Não somos a luz, mas nós vamos testemunhar a luz. Iluminados por Jesus, nós podemos iluminar a vida das pessoas. Mas a luz que nós refletimos não é nossa luz própria, é a luz do Senhor. E aí, São Paulo também nos dá recomendações importantes para vivermos esse nosso testemunho. Estai sempre alegres, rezai sem cessar. Preciso que a gente reze sempre, não só para pedir, mas também para agradecer, para louvar. Dai graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Não apagueis o Espírito. Muitas vezes nós apagamos a chama do Espírito Santo em nós, mas nós precisamos manter esta chama sempre acesa. Não desprezeis as profecias. Depois ele diz que a gente precisa fazer sempre um exame de consciência. Examinai tudo, guardai o que for bom. Então a gente tem que guardar e viver aquilo que é bom, aquilo que pode nos santificar, para que nós sejamos guardados, puros, inteiramente para a vinda do Senhor. E ele termina dizendo: aquele que vos chamou é fiel, e é ele que vai agir. Esse é o grande resumo. Se dependesse de nós, nós não daríamos conta.
mas é a graça de Deus que age em nós e que nos ajuda a viver esta alegria, a viver a nossa vida com humildade e dar um bom testemunho como cristão. Testemunho não só com palavras bonitas, testemunho principalmente com uma vida bonita, com gestos bonitos, com atitudes concretas que podem de fato mudar o nosso coração e transformar as realidades que nós vivemos. Que a alegria do Senhor possa sempre nos acompanhar. Termino dizendo que, aliás, esse é o lema que eu escolhi para o meu ministério sacerdotal, exatamente esta palavra: alegrai-vos sempre no Senhor. Então, queria convidá-los a cantar comigo um pequeno refrãozinho. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Vamos cantar juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.